Olá pessoal, bem, nesse vídeo aqui a ideia é resolver um problema aí proposto por um de nossos colegas, né, cujo problema consiste em calcular a área limitada pela elipse dessa equação aqui, né. Então a primeira coisa é que eu digitei o problema de forma errada, tá? Então esse 2 aqui ele não está multiplicando pelo fator entre parênteses, ele tem que estar na potência, né? Porque multiplicando, na verdade a gente teria uma equação do plano e não uma elipse, né? Então primeira observação a ser feita, certo? Então é x menos 2y mais 3 ao quadrado mais 3x mais 4y menos 1 ao quadrado igual a 100. Né? E a sugestão que o próprio problema oferece é considerar a seguinte mudança de variável. Onde tem x menos 2y, eu vou colocar o u no lugar, né? Substituir pela variável u. E onde tem 3x mais 4y, vou substituir por v, certo? Então, primeiro, essa mudança de variável vai também vai mudar a própria forma da curva, né? Da maneira como está escrito aqui em função de x e y, né? Essa elipse ela não é muito fácil da gente visualizar, né? Então, por isso, eu desenhei aqui com o GeoGebra, né, como fica essa elipse, e vou substituir a variável para visualizar como fica a equação. Tá? Então, mostrando como ficaria após várias manipulações matemáticas, para a gente construir a elipse em função de x e y. Ela ficaria assim, no GeoGebra. Né? Deixa eu reduzir aqui, né, para a gente não usar tanto espaço para isso. Então, em função de x e y, teríamos exatamente essa curva aqui. Vou até anotar aqui em cima. Essa aqui corresponde à curva x menos 2y mais 3 ao quadrado mais 3x mais 4y menos 1 ao quadrado igual a 100. Né? Então teríamos esse desenho. E fazendo a substituição que o problema sugere, né, no lugar do x menos 2y colocar o u, né, a gente teria uma curva assim, ó, u mais 3, tá? U mais 3 ao quadrado mais 3x mais 4y, vou colocar o v no lugar, né? V menos 1 ao quadrado, isso igual a 100. Né? Então, a equação que inicialmente era uma elipse, com essa substituição, passa a ser visivelmente a equação de uma circunferência. Né? E essa aqui é mais fácil de desenhar, eu não preciso nem do uso do aplicativo, né? Porque as manipulações aqui não são tão difíceis. Né? A gente vê aqui claramente que o raio é 10, né? E o centro e o ponto que delimita o centro dessa curva são os pontos menos 3 e 1. Né? Então, o gráfico seria algo assim. Ó. Deixa eu tentar fazer aqui embaixo. Assim. Menos 3 em V. Ó, então, primeiro eu esqueci de fazer aqui, né? Temos aqui o nosso eixo ordenado x e y. Né? E agora, o nosso eixo ordenado u e v. Aqui é v e aqui é u. Né? Essa é a mudança de variáveis que a gente fez. Né? Quando mudamos de um sistema para o outro, né, mudamos também o formato da curva. Digamos que o menos 3 esteja aqui, né, e o 1 esteja aqui. Né? Então, o ponto que se forma é bem aqui. Ó.
né? Esse ponto que corresponde ao centro da nossa circunferência. Menos 3 e 1. Né? E o raio dela é 10, porque o termo que está aqui à direita é o 100, que nada mais é do que 10 ao quadrado. Né? Lembre que a equação da circunferência, lá do curso de geometria analítica, né, nos dá essa informação. Então aqui, como não está na escala certinha, né, vou tentar fazer aqui de uma forma só aproximada, né, sem o respeito exato aí à escala. Né? Aí, né, digamos que essa aqui seja a nossa circunferência. Tá? Então, beleza, fizemos a mudança, né, de um sistema para o outro e obtemos essa curva aí. Né? Então, tá, e agora? Fizemos essa substituição, né? O nosso problema ainda é calcular a área delimitada por essa elipse. Né? Com essa mudança de variáveis, a ideia é que o problema seja mais tratável. Né? Então vamos utilizar mais uma vez aí o teorema de Fubini, né? A técnica de substituição de variáveis em integrais duplas, para tentar resolver esse problema de uma forma mais simples. Okay? Então, primeiro, vamos ver aqui a substituição que a gente fez. Ó. A gente substituiu, chamou o u de x menos 2y. X menos 2y. Né? E o v de 3x mais 4y. Né? Então, agora vamos escrever o x e o y em função de u e o v. Tá? Vamos tentar isolar um no outro. Né? Então, uma alternativa que pode ser feita é vir aqui nessa primeira equação aqui do u, né, e multiplicar os dois lados da equação por 2. Né? Assim eu vou ter 2u igual a 2x menos 4y. Tá? Só multipliquei por 2. Por que fazer isso? Porque aí eu posso somar essas duas equações e obter o seguinte: 2u mais v dá simplesmente 2u mais v, né, já que não dá para somar eles. 2x mais 3x dá 5x. Né? E 4y negativo com 4y positivo cancela. Né? Por isso, multiplicar por 2. Assim a gente consegue fazer essa simplificação. Né? E com isso, a gente tem que x, escrito em função de u e v, é assim, ó, 2u mais v dividido por 5. Né? Aí a gente pode utilizar o mesmo argumento, né, o mesmo artifício aí para poder isolar o y. Né? Lembrando que a nossa equação inicial era assim, ó, u igual a x menos 2y, né? E v igual a 3x mais 4y. Então, agora temos que isolar o y. Né? E para isso, a gente tem que eliminar o x. A forma mais fácil de fazer isso é o quê? Multiplicar toda a primeira equação por menos 3. Né? Então fica menos 3u, aqui menos 3x, aqui é menos 3x, e onde tinha menos 2y vai ficar 6y. Positivo. Né? Fazendo isso, a gente soma novamente as duas equações, né? E vamos ter v menos 3u, né, ao somar as duas equações. 3x positivo com 3x negativo vai sumir, era esse o nosso objetivo. Né? 6y mais 4y, 10y. E assim a gente consegue isolar o y e achar o y igual a v menos 3u dividido por 10. Tá? Então, feito isso, a gente pode agora calcular o jacobiano dessa transformação. Né? Lembrando que o jacobiano é aquele determinante. A gente pode calcular assim, ó, determinante da função que depende de x e y, né, em termos de u e v.
del x, del y, del u, del v vai ser igual ao determinante de del x, del u, del y, del u. E aqui, del x, del v, e aqui, del y, del v. E agora vamos calcular esse determinante. Então, derivada, a gente já tem as funções que dependem de x dependendo de u e v e o y dependendo de u e v. Tá? Aqui as duas funções. Né? Pega aí, ó, pega x, a função, e deriva em relação a u. Né? Derivando em relação a u, essa função aqui, ó, significa que o v é tomado como constante. Né? Então, derivando x em relação a u, sobra só 2 sobre 5. Né? O v, como é tratado como constante, zero. Então, o resultado dessa primeira derivação é 2/5. Né? Derivado de y em relação a u, a gente vai aqui para a função de y agora, né? E deriva em relação a u. Né? Aqui agora o v é tratado como constante também. E derivada de menos 3u sobre 10 vai dar menos 3 sobre 10. E derivada de x em relação a v, volta aqui para a função de x, deriva em relação a v, vai sobrar 1 sobre 5. Né? Derivada de y em relação a v, menos 3 sobre 10. 3 sobre 10 não, 1 sobre 10. Agora é só calcular esse determinante, para a gente obter o jacobiano. Então, multiplicando cruzado, a gente vai ter aqui, ó, menos 2 sobre 50, né? E aqui, menos 3 sobre 50, porém com o menos da fórmula fica 3 sobre 50. Né? Então, resultado, como o denominador é o mesmo, 3 menos 2 dá 1. Então fica 1 sobre 50. Tá? Então, acho que eu não... Vamos ver se deu tudo certinho mesmo. Só ver se eu não cometi nenhum erro nessa parte aqui. Deu derivada de x em relação a u, 2/5, y em relação a u, não. Eu cometi um erro aqui, gente. Espera aí, desculpem. Aqui eu inverti a ordem da matriz. Ó. É derivada de x em relação a v. Né? Que eu escrevi errado esse jacobiano. Né? E aqui é a derivada de y em relação a u. Tá? E esse último termo é a própria derivada de y, a derivada de y em relação a v mesmo. Tá? Então, vamos ver, aqui está certo, derivada de x em relação a v fica 1/5, né? Esse termo aqui é 1/5. Derivada de y em relação a u fica menos 3 sobre 10. E derivada de y em relação a v fica 1 sobre 10, positivo. Tá? Desculpem aí, foi um pequeno equívoco. Então aqui fica 2 sobre 50, né? Corrigindo essa multiplicação, menos
3 sobre 50, porém com o menos da fórmula fica 3 sobre 50 positivo. 3 sobre 50. Então, resultado, 2 mais 3 dá 5. 5 sobre 50, que é igual a 1 sobre 10. Né? Acho que agora está tudo certo. Então, o jacobiano nosso é 1 sobre 10. Beleza? Então, calculado o jacobiano, né, a gente pode escrever, né, o cálculo dessa área, que inicialmente a gente faria assim, ó, a integral, né, de toda essa região aí, ó, x menos 2y mais 3 ao quadrado, x menos 2y mais 3 ao quadrado, somado com 3x mais 4y, menos 1 ao quadrado, né? Dx dy, sobre essa região aí, né, que é, digamos, chamar de região R, né, que é a área delimitada por essa curva, né? A gente vai transformar, como a gente fez uma mudança de variáveis, essa região R que dependia de x e y, a gente vai calcular essa integral aqui sobre uma nova região, que eu vou chamar aqui de região Q, por exemplo, né? Agora em função das novas variáveis u e v, né? Da nossa função u mais 3 ao quadrado, né? U mais 3 ao quadrado, somado com v menos 1 ao quadrado, né? E lembra que quando a gente faz essa mudança de variáveis na integral dupla, a gente multiplica pelo módulo do jacobiano. O módulo do jacobiano dessa transformação, o IV, né? E coloca os diferenciais aí das novas variáveis, né? du, dv. Né? Então, só para que eu não coloquei aqui, né? Esse aqui é o JUV, né? Que é calculado dessa maneira que a gente fez aqui embaixo, ok? Como já é um número positivo mesmo, a gente vai saber aqui que o módulo desse número já é o próprio 1 sobre 10. Né? A gente já sabe que isso aqui dá 1 sobre 10. Né? Então, no fim das contas, o nosso trabalho vai ser calcular o seguinte, ó. A gente tem que calcular, tirando esse 1 sobre 10, já que é uma constante, a gente pode tirar ele da integral. 1 sobre 10. A integral sobre essa região Q, né, que ela só estará determinada quando a gente delimitar os intervalos de integração, né, dessa região, dessa curva aqui, né? Vou colocar assim como u mais v ao quadrado somado com v menos 1 ao quadrado, tá? du dv. Beleza? Então, nosso trabalho é calcular isso daqui. Então, de início, o que a gente vai fazer? A gente vai se concentrar em calcular essa integral, né? E depois que calcular essa integral, a gente vai multiplicar o valor por 1 sobre 10, né? Que vai corresponder à área que a gente está procurando, certo? Então, para ficar claro, esse valor que a gente está procurando aqui é uma área que eu vou chamar aqui de A. Tá? Então, façamos isso, né? Vamos utilizar aqui coordenadas polares para poder facilitar as nossas contas, né? Onde a gente pode fazer o seguinte, a vantagem de se utilizar coordenadas polares, né? A gente pode dizer que U é igual a R por seno θ, né? E que V é igual a R
seno θ. Então a gente utiliza essas duas substituições aqui e a gente pode chamar o du dv de r dr dθ, né? Fazendo essas substituições aqui. Então fazendo isso, a gente vai ter que o du dv vai ser igual a r dr dθ, tá? Então a nossa área vai ser igual ao que? A 1 sobre 10 vezes a integral. Vou desenhar essa integral aqui mais bonitinha, né? Integral. Deixar aqui um espacinho porque a gente já vai delimitar esse intervalo de integração. E agora vamos fazer as substituições, né? U mais... Não, que U mais V? Aqui é o U mais 3, né? É U mais 3. Eu já ia cometer outro erro, né? Então, U mais 3 ao quadrado. Antes de substituir o U, o R cosseno θ e o V por R seno θ, vamos desenvolver esses quadrados, né? Aí fica mais fácil o nosso trabalho, né? Então, vou deixar, em vez desses colchetes aqui, eu vou colocar parênteses. Aí fica U mais 3 ao quadrado. É U ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então fica 6U, né? Mais o quadrado do segundo, que é 9. Mais quadrado, a mesma coisa, né? V ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? E du dv, né? Aí na hora que a gente substituir, a gente vai fazer a mudança lá dos termos diferenciais também. Então, a nossa área vai ser 1 sobre 10, né? Aqui é a nossa região Q, né? Vamos fazer mais embaixo aqui, ó. 1 sobre 10 vezes aqui e aqui. Acho que agora que dá pra gente fazer o estudo do intervalo de integração. Porque olha só, a gente sabe que o nosso raio, né, da nossa figura é 10, né? O raio da nossa figura é 10. Tá bem aqui dizendo, ó. R igual a 10, né? Então, significa que a variável R, quando a gente for fazer lá, lembra que coordenadas polares, uma integral vai variar em R e outra em θ, né? Então, significa que em R ela vai variar de 0 a 10, né? E em θ, né, como se trata de uma circunferência, vai variar de 0 a 2π. Tá? Simples assim. Esse é o nosso intervalo de integração, né? Então, aí a ordem é garantida, a escolha é garantida pelo teorema de Fubini, né? Então, digamos que essa primeira integral seja a variação do ângulo, né, em θ, de 0 a 2π, e essa segunda do nosso raio, de 0 a 10, né? E aqui dentro a gente já faz as substituições. Veja bem, eu tenho U ao quadrado somado com V ao quadrado, né? A gente sabe que das coordenadas polares, que U ao quadrado... Peraí, tá dando falha na caneta, só um instantinho. A gente sabe lá que das coordenadas polares, que U ao quadrado somado com V ao quadrado é R ao quadrado, tá? Isso aí você pode verificar diretamente daqui, ó, dessas considerações que a gente fez aqui quanto aos valores de U e de R, né? É só elevar cada um dessas substituições ao quadrado que você vai verificar que isso é verdade, né? Vai ver que o teorema fundamental aí da trigonometria vai estar presente, né?
onde o cosseno ao quadrado com o seno ao quadrado vai estar somando, vai resultar em 1, vai sobrar apenas o r ao quadrado, como acontece aqui. Então a gente vai usar esse fato aqui. Logo, u ao quadrado com v ao quadrado vai ser apenas r ao quadrado, né? E aqui, ó, 6 vezes u, então fica 6 vezes r cosseno θ, né? Mais 9, mais não, o v eu já tirei, né? Menos 2 vezes v, v é r seno θ, r seno θ, e mais 1. A gente podia ter somado logo, né? 9 mais 1 dá 10. Fazer assim, 10. Né? E du dv a gente vai substituir por r dr dθ. Pronto, nossa integral aí está montada, né? Então, deixa eu ver se dá para fazer mais alguma coisa para simplificar nossos cálculos, né? Vamos ver o R, 2, 3, se colocar o R em evidência, bom, a gente pode multiplicar esse R aqui, né, aqui dentro. Vamos ver o que surge aí para ver se aparece alguma identidade que possa simplificar nossas contas, né? Então, fica 1 sobre 10, a integral de 0 a 2π, né? A integral de 0 a 10, aí r ao quadrado multiplicado por r vai ser r ao cubo, né? Mais 6r cosseno θ multiplicado por r, 6r ao quadrado cosseno θ, né? Deixar o 10 por último, né? Menos 2r ao quadrado seno θ, né? E sobrou 10, que multiplicado por r fica 10r dr dθ, né? Então, vamos ver o que surge aqui pra gente, ó. Daria para colocar o r ao quadrado em evidência nesses dois termos para somar o cosseno e o seno, mas eu acho que isso não ajuda muito a gente, né? Então, vamos fazer assim. R ao quadrado. Eu acho que vai ter que ficar assim mesmo. Eu não consigo visualizar aqui por agora nenhuma identidade que possa ser utilizada nesse contexto, né? Então, nesse caso, então, cabe agora resolver cada um. A gente, na verdade, tem 1, 2, 3, 4 integrais duplas para resolver, né? Basta resolver